Está entrando no ar a Rádio Rolê. Rolê CG! Boa tarde, pessoal da Rádio Rolê CG. Eu estou aqui com o Caco, que eu falei que ia entrevistar. E é isso aí, vamos começar a nossa entrevista agora. Caco, quer dar boa tarde para o pessoal antes das perguntas? Sim, boa tarde, galera. Se o que eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder também, eu digo que eu não sei e não tem jeito. É isso aí, liberdade, né, na rádio. E lembrando que ele é o professor do curso Humor e Quadrinhos, que está sendo ministrado aqui na Fiocruz. Então, Caco, queria que você primeiro falasse pra gente o que significa cartoon, que foi um tema que você falou na outra aula, né? Isso, aí a gente está aqui no curso, a gente está fazendo um estudo só sobre o humor gráfico, aquele humor que você coloca no papel, em imagens e textos. Então as pessoas, na verdade, o dicionário de comunicação que existe do Rabassa e de Guimarães, que é um dicionário importante, eles dizem o seguinte, que tem a diferença entre cartoon, charge, caricatura e as tiras, as histórias em quadrinhos, tal, que a gente não entra muito nessa etapa do curso. A diferença principal entre o cartoon e a charge é que os dois são uma piada visual, que funciona com uma imagem só. Pegou ou não pegou. Você tem uma piada e coloca, na verdade, um jogo de ideias que se expressa numa piada gráfica. A diferença entre o cartoon e a charge é que o cartoon é atemporal. Você não precisa de referência para entender, você não precisa de nada. É como um cartoon da Ilha do Náufrago, alguma coisa assim. A charge você tem que ter a referência de um momento político, de um momento econômico. Então, assim, essas piadas, essas charges sobre o Temer, sobre a Dilma, sobre o Obama, tudo isso, na verdade, é um cartoon, mas como piada é um cartoon, mas como se torna uma charge por estar contextualizado. Você precisa de um contexto, você precisa de algo para entender ela, um momento político e econômico de um local. Legal, obrigada. E como é que foi que surgiu essa ideia de unir humor, quadrinhos e saúde para dar esse curso? É nova, faz parte da especialização em arte, ciência e cultura aqui da Fiocruz. E aí eles me perguntaram se eu tinha alguma coisa que eles queriam colocar, alguma coisa de comunicação nesse módulo, e eu achei legal trabalhar com humor e trabalhar com a linguagem dos quadrinhos, que é o que eu gosto de fazer, que eu estudei um pouquinho e tal, e eu acho que daria uma troca legal com a turma, e que não tem, a gente reflete muito pouco sobre o humor que é feito, sobre o que funciona no humor, os mecanismos de humor, as formas. Aí foi uma oportunidade boa da gente trabalhar aqui assim. Legal. E você falou também sobre a diferença entre morrer de rir e se divertir dentro dessa questão, né, do humor gráfico, né? Porque nem sempre um cartoon, uma charge, uma tirinha, ela faz você morrer de rir e às vezes você se diverte. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença para a galera da rádio. Tá, tem duas diferenças fundamentais. Quando você fala de humor, a primeira diferença é que o pessoal fala assim, eu sou alegre, eu sorrio muito, eu sou bem-humorado e tal. Isso é uma coisa. Isso aí é a alegria da vida. Quando você ri porque você está alegre é uma coisa. Quando você ri de uma piada, é outra coisa. Alguma coisa acontece na tua cabeça que você ri. E mesmo esse rir, como eu estava falando assim no cartoon, ele pode ser uma risada, algo que te fira profundamente como se fosse uma comédia pastelão, né? Assim, pessoas jogando torta na cara um do outro, você morre de rir e tal. E em outras você dá um meio sorriso porque aquele tipo de humor te leva a uma reflexão. Você não reflete quando você vê gente caindo, aquelas confusões de videocassetada, você não reflete muito, mas tem uns cartoons que assim, você ri porque é engraçado, mas te provoca uma reflexão, te provoca um pensamento diferente sobre aquele objeto. E também queria que você falasse um pouco da diferença entre a inteligência e a emoção dentro desse contexto do humor. Os principais teóricos do humor, quem começou a estudar primeiro o humor, um deles é o Henri Bergson, que é um francês, e que ele tem um ensaio que ele chama sobre a significação do riso. Aí ele diz assim, o humor não tem coração, o riso não tem coração, porque se você se comove, você não ri.
o riso é um produto da inteligência, tipo, da cognição. Quando você vê uma pessoa escorregando uma caixa de banana e caindo no chão e se tabacando toda, se você rir, a inteligência, a surpresa do ato sobrepôs a tua emoção, a tua comoção. Se você fica com pena, você vai lá ajudar, você não vai rir. Então, assim, você ri, o riso você tem um corte entre a emoção e a razão. Quem falou isso mesmo? Henri Bergson. Henri Bergson. Aham. E também você falou sobre o artista como antena da sociedade, né? Que foi até um estudioso que lançou, né, esse tema. Um grande poeta, na verdade. Ele fala sobre a arte em geral e um pensador também norte-americano. Que a gente fez uma brincadeira aqui na aula, que a gente três tipos do cartunista, né? Um seria um grilo falante, aquele que fica martelando no ouvido da sociedade, uma consciência crítica da sociedade. O outro seria um espelho, que você coloca a sociedade ou uma pessoa diante de um rosto sujo, sabe? Você mostra para ela uma realidade que ela não está vendo. E o outro seria o antena da raça, que é Ezra Pound, que é um poeta norte-americano. Pode repetir o nome? Ezra Pound, o nome é difícil. E ele foi um dos era um cara muito porra louca, ele era um grande poeta, um grande pensador, e ele falava, o artista é uma antena da raça. Ele capta antes de todo mundo algumas tendências do que está rolando, da sociedade, então ele via que alguns artistas, não todos, mas em geral a arte tem essa capacidade, e o humor também, de ser mais ou menos um mapeamento de tendências, né? Você tem algo que está no ar e que ninguém percebeu antes, o artista e o cartunista, o humorista, saca antes de todo mundo. Legal. E para finalizar, se você tiver vontade de falar sobre o contexto atual, né, político que a gente está vivendo, está rolando uma ocupação no Ministério da Cultura hoje, que grande parte da turma vai. E se você quiser falar alguma coisa sobre isso, E hoje na rádio a gente tem um tema que é questionar, contemplar e posicionamento político. Esse é o tema de hoje. Se você quiser unir essas ideias e falar e se despedir da galera falando alguma coisa nesse sentido. Legal, eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo é super propício ao humor e super contrário ao humor. Deixou de ser, né? Porque assim, há algum tempo atrás, algumas semanas, alguns meses, os políticos, o sensacionalista e os meios de humor não conseguiam competir com os políticos, eles eram muito mais engraçados. Hoje, essa graça toda morreu, eles deram um golpe. Então a gente não tem mais o que fazer, a princípio, porque assim, se você não tem mais medidas judiciais que possam reverter a coisa. Tivemos um probleminha técnico, retomando aqui, a gente estava falando sobre que a gente não tem mais os meios judiciais, né, para lidar com eles, então o humor é a última ferramenta, né? Eu não me lembro mais, porque já faz muito tempo. Não, brincadeira. O que eu estava falando é isso. Hoje, o humor é uma ferramenta poderosa nossa de resistência. Como assim, a gente tem que resistir, a gente tem que ocupar, a gente tem que refletir. É isso que nos resta, porque eu estava dizendo que esse povo, não, o Cunha é diferente, que o Cunha é um psicopata, então ele pode falar qualquer coisa na cara dele que ele não vai ligar e vai dormir bem. Mas o Temer, o PMDB, esse pessoal todo, eles além de terem dado o golpe, eles querem ser queridos, eles querem ser reverenciados, eles querem ser adorados, eles querem que a gente agradeça por isso. Não vão ter isso. Então o humor é uma ferramenta importante para dizer... a gente vai rir de vocês o tempo todo, a gente vai resistir o tempo todo, a gente vai ocupar tudo. É isso, né? Eu acho que é o que nos resta. O enfio. A Bia tinha lembrado de uma coisa da aula que a gente falou do enfio, que o enfio dizia que o humor é o último recurso do rato contra o leão. E é isso mesmo, a gente tem que mostrar como esses caras são ridículos. E aí a gente não está falando de um partido ou de outro, de ideologia, estamos falando do que eles mexeram de mais profundo da sociedade brasileira, que é no direito ao voto, na democracia, no Estado de Direito. Isso é que tem que ser preservado. Diferença de opiniões, ok, diferença de modos de governo, ok, mas no momento em que você destrói essa base, aí fica ruim. E aí eu acho que o humor, nesse caso, tem um papel muito importante. Agora deu. Pode dar tchau aí. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima.
Eu estive aqui com o Caco Xavier, dá pra achar ele no Facebook, a foto dele é do Muppet. Eu entrevistei ela também, de volta. Ele me entrevistou nesse meio tempo aqui do áudio que deu errado. E vão lá na página dele. E é isso aí, gente. Até a próxima. Espero que tenham gostado.